Amém. Graça e paz, honra, juventude. Confesso que eu estou muito nervosa, mas estou preparada para falar o que Deus ministrou no meu coração. Para quem não me conhece, meu nome é Larissa. Eu sou casada com o Rafão. Sou mamãe do Baby Gui. Faço parte da célula Herdeiros da Promessa, com o pastor Johnny e com a pastora Renata. Também faço parte do Ministério de Teatro e Dança, que eu amo muito. E faço parte do Ministério Todá, com muita honra e glória, sendo evangelista nesse ministério. Amém? Faz mais ou menos 2 anos que Deus deu essa palavra para mim, eu lendo a palavra, e eu não sou muito de ficar escrevendo, mas 2 anos atrás Deus deu essa palavra para mim. E eu falei assim, Deus, na hora certa, me deu uma oportunidade para estar falando. E 2 anos depois, Deus me trouxe aqui. E eu sei que Ele trouxe hoje porque eu creio que essa palavra, ela é para o dia de hoje, ela é para mim e para você, amém? Abrem a Bíblia de vocês em Lucas 10, 25. Amém? Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos de assaltantes, esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma entrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o mais próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Amém? E eu lendo essa parábola, eu acho que bastante gente conhece aqui, do bom samaritano. E Deus ministrou muito no meu coração. E para ficar mais fácil, eu separei em 3 tópicos para vocês acompanhar melhor, tá bom? E o tema, que eu esqueci de falar no começo, é transformados para transformar. A primeira coisa que Deus falou comigo é: não deixe ninguém passar despercebidos. Quantas vezes nós agimos da mesma forma que o levita e o sacerdote agiu? A gente deixa as pessoas passar por nossa vida,
entra gente, sai gente, mas a gente deixa essa pessoa passar despercebida, como ela não fosse nada. E eu queria saber, assim, qual que é o motivo? Será que o que tem deixado a gente deixar as pessoas passar despercebida é o medo? É a timidez? Talvez seja que você não consegue chegar em ninguém? Talvez seja você não conseguir ter contato com alguém? Não sei, mas qual que é o motivo que a gente deixa as pessoas passarem despercebidas na nossa vida? E se a gente for ler a palavra no começo, quando Jesus fala para esse mestre da lei, ele diz assim, ele fala sobre um levita e um sacerdote. E eu fiquei pensando, eu falei, Deus, por que o Senhor colocou um levita e um sacerdote? Levita, uma pessoa da igreja. Um sacerdote que tem ministério. E por que Jesus usou isso? Porque o mundo, ele usa como parâmetro, nós, a igreja, que é a que abraça, é aquela que acolhe, é aquela que estende a mão para o necessitado, não é verdade? E Jesus, ele usou um levita, um sacerdote, porque essa palavra é para a igreja. Nós que temos que amar o nosso próximo, é nós que temos que estender a mão. O mundo, ele não faz isso, mas nós, como a igreja, é nós que somos esse parâmetro para amar alguém. Amém? E, como eu falei, Deus deu essa palavra faz 2 anos para mim. E, passando esse tempo, né, eu lembrei de algo que me marcou aqui na igreja. Que é algo que eu já até compartilhei com algumas pessoas, mas me marcou de uma forma extraordinária. E eu vou contar para vocês um testemunho e queria que vocês começassem a imaginar como fosse você num dia de culto. Eu estava aqui num culto de domingo, estava lotada a igreja e não tinha lugar, aí eu sentei, né, no lugar que o obreiro pediu, e eu sentei do lado de uma jovem, de uma adolescente. E nesse dia eu estava louvando e estava acabando o louvor, eu sentei e falei, e na hora de sentar eu perguntei para a moça, oi, tudo bem? Qual o seu nome? E nesse momento o olho dela começou a encher de lágrima e ela falou assim, não está nada bem. Aí eu falei, né, por quê? Ela falou assim, porque hoje mesmo eu tentei me matar. E ela mostrou os braços dela, ela era uma adolescente, os braços dela estavam todo cortado. E isso me impactou de uma forma que eu falei assim, cara, e se eu não tivesse perguntado para ela, oi, tudo bem? E às vezes Deus dá essa oportunidade de nós, igreja. Chega gente, sai gente, volta gente, e às vezes você deixa essa pessoa passar despercebida. E se eu não tivesse perguntado para essa moça como que ela estava, talvez eu não conseguiria ter orado com ela naquele momento. Eu fui, abracei, peguei o telefone dela e comecei a acompanhar essa adolescente. Eu não estou falando isso para me gloriar, não. Mas eu estou falando assim que quão é importante você não deixar ninguém passar despercebido. Porque se eu não tivesse falado com essa moça, talvez ela poderia sair daqui do culto e ter se matado. Você tem ideia da profundidade, que é você não deixar ninguém na sua vida passar despercebido? Você tem ideia dessa profundidade, que toda pessoa que Deus coloca no seu caminho é uma oportunidade de você falar do amor dele? Você tem ideia disso? Então, é isso que a gente tem que entender. A gente não pode deixar mais ninguém passar despercebido. Quando Jesus fala que a gente tem que amar o próximo não é só a pessoa boazinha, a pessoa legal. A gente tem que amar a todos, sem exceção de ninguém. Como eu falei para vocês, passa o tempo, eu já fui também uma pessoa super difícil de lidar. Ninguém gostava muito de mim. Quem conhece sabe. Mas assim, mas eu nunca deixei ninguém passar despercebido. Lá no meu trabalho, eu até quero falar para minha amiga Vanessa. Ela faz 3 meses que está lá no meu trabalho. E às vezes as pessoas até duvidam dessa amizade. Falam assim, nossa, só 3 meses?
e tem essa profundidade toda, mas não é, porque eu não deixei ela passar despercebida. Eu entendi o meu chamado, eu entendi o porquê eu não tenho que deixar ninguém passar despercebida, porque Deus tem propósito na vida de cada um. Amém? A segunda coisa, ame alguém, não importa quem. Como eu falei agora há pouco, é muito fácil a gente amar o bonzinho, a pessoa legal, bacana, a pessoa que fica do seu lado sempre, que te alisa. É muito fácil. Mas a pessoa mal? É difícil, né? Aquela pessoa chata, insuportável, fala assim, meu Deus, se eu não fosse crente, eu descia da cruz, não é verdade? Porque a gente fala muito isso. Se eu não fosse crente, né, faria muita coisa. Mas não é assim. O mundo, ele ensina a gente a ter empatia por quem? Pelas pessoas. Certo? Tem empatia. Mas o mundo, quando essa pessoa faz alguma coisa de errado, o que ela é a primeira a fazer? Crucificar. Mas nós, como igreja, como jovens avivados, a gente tem que amar a todos. A gente não tem que amar só as pessoas boazinhas. A gente tem que amar, sim, aquele morador de rua, que às vezes a gente olha e deixa passar despercebido. Nem olha na cara. A gente tem que amar, sim, aquela prostituta, quando a gente deixa passar despercebida na nossa vida. A gente tem que amar, sim, um viciado, quando a gente fala assim, tá assim porque quer. E assim foi aquele sacerdote e aquele levita. Às vezes ele olhou aquele homem que estava caído lá, todo machucado, estrupiado, ele deve ter pensado assim, se está assim, porque alguma coisa fez. Quando a gente vê algumas pessoas, principalmente, eu já fui assim, gente, eu já falei também. Tá voltando para a igreja, vê se toma vergonha na cara agora. Às vezes a gente olha e fala isso. E é assim que a gente não tem que fazer. Deixa eu tomar uma água aqui. Peraí. Estou com sede. E como eu estava falando, aquele levita e aquele sacerdote, ele passou pelo homem e não fez nada. E o que Jesus está querendo dizer? Não basta você ser cristão, saber de tudo e não ter compaixão pelas pessoas. Não basta você dizer, eu conheço a Bíblia, mas você não ter compaixão. Porque, como Jesus disse para o mestre da lei, ame a Deus sobre todas as coisas, sobre todo o seu entendimento, mas você tem que amar o seu próximo. Então, você tem que amar alguém sem pensar quem ela é, amém? E eu lendo também a passagem, eu lembrei de Paulo. Paulo, ele era matador, ele perseguia a igreja, ele humilhava. E tem em Atos, Paulo ele foi pedir ajuda para a igreja. O que a igreja fez? Ela foi e virou as costas para Paulo. Mas Barnabé, ele foi e ajudou Paulo. Ele teve compaixão de Paulo. Quantos Paulos deixamos passar por falta de compaixão, de não se colocar no lugar do próximo? E nessa mesma parte de ame alguém, não importa quem, eu pensei também em uma pessoa aqui da igreja. Pensei no Rodrigo. Ele sempre fala, né, em toda ministração, né, ele fala assim, que ele foi ganhado pelo evangelismo. E se essas pessoas que foi lá no Roseli não tivesse ido lá e falar de Jesus para ele, será que ele estaria aqui? Se a gente for parar para pensar, o Rodrigo era o quê? Era um viciado, era um traficante. E às vezes a gente olha esse tipo de pessoa, a gente fala assim, não tem jeito. E a gente olha o Rodrigo aqui pregando, falando da palavra, você acha que não tem mais jeito mesmo? Aí a gente volta no parâmetro do mundo, amar quem é amável. Amar só quem é bonzinho, quem não erra. Aí eu que sou uma pessoa, como diz o meu pastor Ederson Blogs,
A gente sempre acompanha as redes sociais, né? E a gente vê isso muito na rede social. Uma pessoa fez uma coisa boa, aí ela vai e faz uma coisa errada, todo mundo julga. E é assim que a gente não tem que ser. Nós, como igreja, a gente tem que amar a todos. Amém? E a terceira coisa, seja misericordioso. O bom samaritano teve cuidado com aquele homem. E assim como o samaritano, precisamos olhar com os olhos de mais misericórdia. O que me chama a atenção, esse samaritano, ele estava voltando de viagem. Quando a gente volta de viagem, a gente quer fazer o quê? Descansar. A gente quer dormir, né? Fala sério, viagem é bom, mas depois que volta, você volta quebrado. Mas o samaritano, com toda a sensibilidade que ele tinha, ele vai e passa e vê aquele homem todo machucado, ferido. E com os olhos de misericórdia, ele vai e cuida desse homem. E às vezes a gente, tipo assim, fica pensando só na gente, né? E o que também Deus me revelou, que ele tava com óleo e vinho. Óleo e vinho é algo muito precioso, né? Antigamente era muito caro. E ele vai e limpa aquele homem com azeite, curando as feridas dele. Ele vai e joga o vinho nele, representando a alegria, para trazer de volta a alegria daquele homem. Porque ele tinha sido assaltado, tiraram tudo que ele tinha. E assim que a gente tem que ser, a gente tem que dar o nosso melhor para os outros. A gente não tem que dar o resto. Deus, ele nos ensina nessa passagem que a gente tem que dar o nosso melhor, porque é muito fácil. A gente, às vezes, até tipo assim, abraça as pessoas aqui na igreja, mas a gente não troca um lazer para fazer uma visita. A gente não troca um domingo para ficar andando por aí evangelizando. Gente, eu não estou falando isso por causa do Todá. Eu estou falando isso para você hoje, nessa noite, despertar e ver que tem muitas pessoas gritando por socorro. Amém? E é assim que a gente tem que ser. E o samaritano, ele teve atitude de misericórdia e compaixão com aquele homem. Ele escolhe realmente amar aquele próximo como a ele mesmo. E, para finalizar, eu queria falar sobre o maior exemplo de não deixar ninguém passar despercebido. Amar, seja quem for, a pessoa má ou boa. E ser a pessoa mais misericordiosa. Jesus. Jesus, ele nunca deixou ninguém passar despercebido. Quando a mulher do fluxo de sangue, ela rela nele, ele não deixa passar despercebido. Quando ele vê um leproso, ele vai e cura. Quando ele vê um endemoniado, ele vai lá e expulsa. Jesus nunca deixou ninguém passar despercebido. Até quando ele vai e escolhe seus discípulos, ele não deixou eles passar despercebidos. Jesus, ele escolhe amar as pessoas, seja quem ela é, seja quem ela for. Um exemplo é quando ele foi crucificado. Ele estava do lado de quem? De um ladrão. Mas ele não se importou quem que ele era ali. Era um ladrão. Ele simplesmente escolheu amar e disse para ele que naquele mesmo dia ele estaria no paraíso. E Jesus, ele é misericordioso. Eu até coloquei aqui que Jesus, ele teve compaixão, empatia e amor desde o primeiro instante. Desde quando ele faz o primeiro milagre. Lá, quando ele transforma a água em vinho, com toda empatia, ele pensou nos noivos, porque, como eu falei, o vinho, ele representa a alegria. Então, com toda empatia, pensando nos noivos, ele vai, pensando no próximo, ele vai e faz a água se tornar vinho. E eu digo mais, Jesus, quando ele desce naquela cruz, sendo humilhado, sendo machucado, sendo ferido de todas as formas, da forma mais triste que alguém pode morrer, ele vai e diz assim: Pai,
Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se a gente for ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela é beneficiando sempre ao próximo. Não é sobre mim, igreja. Não é sobre você. É sobre Deus e o seu próximo. Amém? E talvez hoje você pense que você é essa pessoa despercebida, que ninguém olha para você. Você se sente sozinha. Você acha que, ninguém liga para mim, eu sou um nada, eu não tenho valor. Talvez você é a pessoa que não consegue ter misericórdia por ninguém. Você é uma pessoa com coração duro. Você não consegue olhar alguém com os olhos de compaixão, assim como Jesus nos ensina. Ou talvez você até abraça, você acolhe, você cuida das pessoas, mas talvez precise de algo mais profundo dentro de você. Sabe, igreja, Deus, Ele quer levar a gente no lugar mais profundo, onde que ninguém vai. Sabe, e Jesus fala, é algo que desde a primeira célula que eu participei, que foi da Camila, a nossa célula chamava ID, e não foi à toa que eu caí naquela célula, porque eu sei que Deus, Ele sempre falou assim para mim, Larissa, ID, e o ID, igreja, não é só para mim, é para todo mundo, é para você. As pessoas, como eu disse, as pessoas gritam por socorro, as pessoas precisam de Jesus, e quem pode, é você. Quem pode falar de Jesus é você, sabe? Eu queria eu vou fazer um teatro aqui, porque eu gosto muito de teatro. Chamar as meninas aqui. Amém, igreja. Amém. Vem cá, Cici. Gente, todo mundo conhece, né, a Cíntia, mas eu quero que vocês abram os seus olhos espirituais agora. E não imagine mais a Cíntia aqui. Imagine uma alma que está cheia de pecado, uma alma que está com depressão, uma alma que está gritando por socorro, uma alma que está toda machucada, ferida, assim como aquele homem, uma alma que está esperando você. Imagine essa alma, pode ser alguém da sua família. Imagine o rosto dela aqui. Imagine que essa alma pode ser alguém lá do seu trabalho. Imagine o rosto dela aqui. Imagina que é uma alma que você, saindo daqui, você precisa mandar uma mensagem. Imagine o rosto dela aqui. Imagina uma alma lá fora, que está no mundo, nas baladas, um jovem. Imagina a alma dela, imagina o rosto dela aqui. Mas você que entendeu essa palavra como bom samaritano. Oh, aleluia, Jesus. Como bom samaritano, você vai entender que através do Espírito Santo, você pode ser usado para transformar vidas. Você vai ser transformado nessa noite, porque através do Espírito Santo, eu creio em nome de Jesus, que você vai transformar outras vidas. Amém, igreja? Feche os seus olhos. Amém. Espírito Santo de Deus, para que nós possamos amar alguém nessa noite, não importando que ela seja, nós precisamos deixar o seu amor ganhar forma dentro de nós. Porque quando o seu amor, ele ganha forma dentro de nós, é mais fácil amar alguém. Quando a gente é cheio do seu amor, é mais fácil amar aquele que está perdido, aquele que está pedindo, Senhor, me ajuda.
Talvez você seja essa pessoa pedindo ajuda hoje. E eu vim aqui falar para você que você não está sozinha, porque Jesus escolheu você nessa noite para dizer que você tem valor. Ouça esse louvor e começa a deixar Deus ministrar no seu coração. Começa a deixar Deus agir, deixar Ele transformar o seu coração de pedra, deixar um coração novo. Um coração que não pensa só nas suas coisas. Um coração que não pensa só em luxo, em vaidade. Mas um coração que tira de você para dar para o outro. Porque é assim, não é eu que estou dizendo, mas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus.